Oi pessoas, espero que esteja tudo bem com vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Renata, eu sou uma mulher trans. O tema do vídeo de hoje é um tema meio polêmico que as pessoas sempre me questionam, que é sobre a participação da Tiffany Abreu, uma mulher trans, na Superliga Feminina de Vôlei. E as opiniões elas são muito apaixonadas, porque a maior parte das pessoas elas não tem conhecimento suficiente para opinar e elas acham injusta a participação dela, alegando que ela tem vantagens fisiológicas em cima das outras atletas. E o que eu venho tentar esclarecer nesse vídeo é que a coisa não é bem assim. A maior parte das vantagens que ela tinha já se foram, né? Então, eu vou começar um pouquinho descrevendo a história dela, como foi que aconteceu. Depois, como foi que ela pôde participar da liga e os estudos que permitem que isso aconteça. Vou trazer um testemunho sobre uma situação pessoal que ajuda a corroborar a minha opinião. É óbvio que eu não sou imparcial sobre o assunto, mas a minha não parcialidade ela é apoiada por estudos científicos. Qual é a situação da Tiffany? Hoje ela tem 34 anos. Ela joga no Bauru, que é um time da Superliga Feminina profissional. Até os 29 anos, em 2015, ela jogava tipo numa Série B masculina na Europa, na Itália e tal, não sei o que lá. Nessa época, ela começou o processo de transição dela. Eu digo que começou porque, na minha opinião, é um processo que nunca vai acabar, mas nessa época ela fez a cirurgia de redesignação dela e uma das etapas disso é a remoção do testículo, que é a principal fábrica de testosterona, não é a única. Ela também é produzida na suprarrenal. Uma mulher cis, ela tem testosterona e ela não tem testículo. Por quê? Porque é produzido pela suprarrenal. Mas beleza. E 2 anos depois, em 2017, ela recebeu autorização para voltar a jogar. Para voltar a jogar, não. Para jogar profissionalmente na Liga Feminina. E isso não foi porque acharam ela bonita. Existe uma resolução do COI que a Liga Internacional de Vôlei reconhece, que é o quê? Em 2003, em Estocolmo, houve um consenso, baseado em estudos, sobre permitir ou não a participação de atletas trans nas categorias dos gêneros aos quais eles se reconhecem. Então, o que foi estipulado em 2003? Se uma pessoa passou pela transição antes da puberdade, ou seja, os hormônios do sexo biológico não agiram, não há restrição alguma. Ela fez a transição antes do corpo ter desenvolvido qualquer característica secundária do sexo biológico. Então, aí não tem restrição a não ser que tenha feito a retificação dos documentos de gênero. Ok. Se a pessoa fez a transição após a puberdade, aí a coisa é mais rígida, que é o caso da Tiffany, certo? Em 2003, ficou definido que a pessoa teria que passar 2 anos, no caso de uma mulher trans, 2 anos com a testosterona abaixo de 10 nanomols por litro, certo? Um homem, ele tem 10 a 15 vezes mais testosterona que uma mulher. Então, 10 nanomols por litro é o índice máximo que se espera de uma mulher cis, certo? Só abrir um parênteses aqui. A taxa de testosterona da Tiffany atualmente é 0,2 nanomols. Então, é aceito para atletas femininas até 10 nanomols. A contagem de testosterona no sangue da Tiffany é de 0,2. Ok. Então, o COI estabeleceu que se a pessoa tinha que passar mais de 2 anos sem testosterona, ou seja, sem o efeito da testosterona, a configuração muscular original, que era referente a um desempenho masculino, ela desaparece totalmente. Isso não é achismo. Isso é estudo científico. Tem médicos, tem cientistas que estudaram isso e chegaram a essa conclusão.
certo? Daqui a pouco eu continuo com as polêmicas. Então, a pessoa fez a retificação do documento e a testosterona está sob controle. Em 2003 tinha sido definido que a pessoa precisaria passar pela cirurgia de redesignação. Em 2015 isso foi revisto, não é necessário, basta que a testosterona esteja sob controle. A Tiffany, em 2017, ela já tinha se enquadrado nas exigências do COI e ela recebeu permissão para voltar a jogar. E ela começou num time na Itália e logo depois ela veio para o Brasil e começou a jogar no Bauru. E aí foi quando começou a polêmica. Ah, ela tem uma vantagem acima das outras, tal. Isso não é verdade. Eu vou explicar por quê. Veja só. Quais são as vantagens que um homem tem sobre uma mulher por causa da testosterona? O estrogênio, ele prioriza a gordura. E a testosterona, ela prioriza músculo. Certo? Então, ok. Ela se desenvolveu, ela cresceu com testosterona. Os ossos dela tinham uma densidade maior por causa da testosterona, né? O coração dela é maior que um coração médio feminino e os pulmões também, ela tem mais capacidade pulmonar, certo? Só que no momento que ela suprimiu a testosterona e após 2 anos, essa densidade óssea se foi. A musculatura dela assumiu características femininas. Então essa vantagem acabou. Ah, mas ainda tem o coração, tem a capacidade pulmonar, ela tem mais fôlego. Só que tem uma coisa que as pessoas desconsideram, que as pessoas não sabem ou ignoram, sei lá, que é o fato dela ter muito menos testosterona que uma atleta cis. O que acontece? Como ela, para o processo transexualizador, que é muito importante para ela, não tenham dúvida, ela precisa suprimir a testosterona, porque quando uma pessoa resolve fazer esse processo de transição, é porque ela quer se livrar das características antigas. E se ela continuar com testosterona, ela não se livra. Então, tanto é que os exames mostram, ela tem 0,2 nanomol por litro, quando é admitido até 10 nanomols. Então ela tem 2% do que seria permitido. As outras atletas cis, elas não têm essa restrição, certo? E isso serve para as mulheres também. Quanto mais músculo você tem, mais testosterona você produz. Então, a testosterona, no caso, que daria vantagem, a Tiffany não tem. Então, ela tem uma recuperação muscular muito mais lenta que as outras. Ela se cansa mais rápido. Ah, mas ficou a altura dela. Ok, ela é uma mulher alta. Mas ela não é a mais alta da liga. Se a altura fosse um fator de restrição, tinham outras atletas que não poderiam jogar. Eu fiz um levantamento rápido. Por exemplo, no próprio time da Tiffany tem a Valentina Diouf, que ela tem 2,2 metros. No time de Valinhos, eu acho que ainda tá isso aí, porque o pessoal muda muito de time na liga feminina. Tem a Carla Terezinha, que tem 1,97 m. Tem a Alexandra Rose, que tem 1,95 m. Tem a Fernanda Davis, que tem 1,94 m, do São Caetano. A Tiffany tem 1,94 m. Ok, ela é alta, mas ela é uma mulher alta. Ela não tem vantagem muscular alguma. Agora, tem uma coisa que ninguém pode negar. Como ela treinou a vida inteira com times masculinos, tem uma coisa que ficou. É uma coisa que chama memória muscular. Os movimentos, a forma como ela se movimenta, são características masculinas. Por quê? Porque ela sempre treinou com homens. Mas isso, se outras mulheres só treinassem com os homens e recebessem treinamento junto com os homens, provavelmente elas desenvolveriam isso também. Então isso não pode ser caracterizado com a vantagem injusta. Aí tem uma fake news que rola, que é, ela tá batendo todos os recordes da Superliga. Mentira! Ela pontua mais em alguns jogos. Foi feito um levantamento, a performance dela é medíocre. Por quê? Justamente porque ela não consegue desempenhar tão bem como deveria por causa do processo de transição dela.
Ela vai bem em alguns jogos? Vai, mas não é uma coisa contínua. Ela não destrói todas as mulheres. Quando pegam as melhores atletas da Superliga, ela não figura entre esse topo. Então essa história que é injusto, não é verdade. Então, o Comitê Olímpico, tal, ele tem uma das filosofias do esporte, é a paridade de armas. O que é a paridade de armas? É a competição ser justa. E fizeram os estudos e chegaram à conclusão que era justo. Existem alguns exemplos que as pessoas usam que são pontos fora da curva. É um atleta de MMA que fez a transição e luta em categoria feminina, e ela ganha todas. Mas nas categorias que ela participa, o controle de hormônio tal, não é tão rígido que nem o Comitê Olímpico faz, não tem um reconhecimento explícito, então isso é um ponto fora da curva. No caso da Tiffany, ela não tem vantagem alguma. A altura dela, ela não é a mais alta, ela não é a mais forte. A única coisa que eu vejo como vantagem é o fato dela ter a memória muscular de quando ela treinava com os homens, mas outras atletas poderiam ter isso também. Então ela não tem uma vantagem. Tem uma cientista mesmo, ela é americana, chama Joanna Harper. E ela fez a transição dela aos 47 anos. E ela gostava de correr, ela fazia, pelo que eu entendi no artigo, ela participava daquelas competições de cross country. E ela imaginava, quando ela começou o processo de transição dela, que o tempo dela nos 10 quilômetros nessas provas que ela participava ia aumentar 2 minutos, 3 minutos. E quando ela viu, aumentou mais de 5 minutos. E ela ficou interessada e ela foi fazer estudos científicos. Ela fez análise e tal. Infelizmente, a gama de amostras, ela não é grande. Não tem muitas atletas trans. Não tem, infelizmente não tem. Mas o que ela estudou, ela conseguiu dados suficientes para perceber que não tem vantagens, tem desvantagens. Tem uma coisa que os homens, que a testosterona propicia aos homens, que é uma maior capacidade de oxigenação do sangue. A testosterona, ela faz a medula produzir mais hemoglobina, ou seja, o sangue tem mais capacidade de carregar oxigênio. Então dá mais poder de explosão, dá mais resistência aeróbica e tal. Só que na hora que você tirou isso aí, fica nada. Os músculos se perdem muito rapidamente. Eu sei disso porque eu vivenciei isso. Quando eu comecei a minha transição, eu estava me preparando para participar de uma meia maratona. Eu já estava fazendo treino de 14, 16 quilômetros. E quando eu comecei a suprimir a testosterona, eu não conseguia correr 2. Dá um desânimo. É como se, sei lá, você tira um motor turbo 3.0 e põe um motor a pedal. É quase isso. Um exemplo, eu voltei a correr em maio do ano passado. Está fazendo um ano que eu estou correndo. Quem me acompanha no Instagram vê as fotos que eu coloco do nascer do sol. Eu estou correndo nesses momentos. Aí, o meu pace de tiro, de treino de tiro, o que é um treino de tiro? É quando você corre curtas distâncias numa velocidade boa, rápido, né? O meu treino de tiro hoje é o pace que eu conseguia de descanso antes. O que é o pace de descanso? É aquela velocidade, aquele trotezinho que você consegue ir longe, controlando o cansaço, você consegue ir bastante tempo e tal. É o pace de descanso. O meu de tiro hoje era o meu de descanso ontem. Então, vem falar que tem vantagem, porque não tem. É um fato isso aí. O COI não permite isso, não fez esses estudos porque ele acha bonitinho. Não, ele estudou, analisou e permitiu. Eu vejo as pessoas opinando sobre coisas que elas não têm base para opinar, elas não têm conhecimento, elas não sabem como é que os hormônios funcionam, como é a supressão deles, elas acham que sabem. Mas o COI não deixou essas mulheres trans, eu estou enfatizando mulheres trans porque ninguém tem polêmica sobre homens trans. Só mulheres trans causam polêmica. Não sabe como é um processo de transição, como é que isso afeta o corpo. Por exemplo, um dos argumentos, quando ela jogava na liga masculina, ela não tinha um desempenho tão bom.
Veja só, a gente está falando de uma pessoa com todos os conflitos da transexualidade, com todas as angústias que isso gera, ansiedade, depressão e tal, participando de esporte de alto desempenho. E eu acho que isso é uma justificativa para não ter um desempenho bom. E como eu falei antes, o desempenho dela na liga feminina não é essas coisas todas. Às vezes ela desempenha bem. Mas às vezes, tanto é que o time dela não se destacou ano passado tal. Não é. Então, as pessoas opinam sem saber. Isso aconteceu muito nas eleições. Isso na psicologia tem um nome, chama efeito Dunning-Kruger, que é pessoa sem base opinar com veemência sobre coisas que elas não têm capacidade, elas não têm conhecimento científico, não têm estudo médico, não tem nada, elas opinam com paixão. O Carl Sagan, ele tem uma frase que é assim, ó: não é possível convencer um crente de coisa alguma, pois suas crenças não se baseiam em evidências, baseiam-se em uma profunda necessidade de acreditar. Ele não está falando de crente evangélico, não, pessoal. É alguém que acredita em uma determinada coisa. Quem trabalha com fatos científicos, trabalha com fatos, com demonstrações, com experiência, com estudo. E normalmente as pessoas que estão argumentando contra, elas não têm essa base. Então, esse era o tópico de hoje. Acho que ele ficou muito mais comprido do que eu imaginava. Mas se você assistiu até aqui, obrigado. Se puder, compartilha e deixa um like. E até a próxima.